Boa tarde, doutores. Estamos em 3 pessoas no treinamento hoje. Normalmente, o que a gente faz? A gente passa por todas as ferramentas ali e no final conversa um pouco para tirar dúvidas. O que os doutores acham da gente conversar primeiro sobre eventuais dúvidas que vocês tiverem e ferramentas que vocês têm interesse em visualizar, já que a gente está em poucas pessoas hoje? Tudo bem, doutor Vinícius? Eu estava falando com o pessoal ali que a gente está em 4 pessoas hoje no treinamento. Normalmente a gente passa por todas as ferramentas, mas hoje talvez, como a gente tem um número muito baixo de pessoas, a gente pode entrar diretamente nas dúvidas que vocês tiverem e passar pelas ferramentas que mais lhe interessam. O que vocês acham? Porque se a gente for passar por todas as ferramentas, a gente vai ficar no mínimo 1 hora e pouco passando pelas ferramentas e depois eu abriria para tirar dúvidas. Esse é o padrão que a gente faz os treinamentos. Mas por a gente ter poucas pessoas, a gente pode ser mais. Então vamos passar por tudo. Acho que é melhor até, porque de repente entra mais pessoas aqui. Então vamos lá. Deixa eu abrir uma apresentação. Então essa é a nossa dashboard inicial. Todos vocês já tiveram acesso a ela, porque só é possível fazer o cadastro de treinamento para quem já é cliente, tá? E aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem o novo cálculo, onde todas as calculadoras estão disponíveis, e embaixo todas as outras ferramentas que não são calculadoras. Vamos começar analisando pelos cálculos. A gente tem 2 principais calculadoras de atualização e correção de valores, JustCalc Fácil e JustCalc Completo. A JustCalc Fácil é uma calculadora mais simples de atualização e correção de valores. Por que mais simples? Porque ela vai pedir muito poucas informações, então índice, juros, multa, honorários e as parcelas para atualizar. Só que ela tem um detalhe, por ela ser mais simples, ela tem algumas limitações, que é o quê? Todas as parcelas incluídas aqui serão corrigidas pelo índice e o restante das informações a partir da data da época. O que quer dizer com isso? Liquidação de sentença não é possível fazer nessa calculadora. Liquidação de sentença, normalmente a gente tem incidência de um índice desde uma parcela e a taxa de juros a partir de outra parcela. Então, na calculadora fácil, a gente pode fazer qualquer cálculo de atualização e correção de valores que possuam data da incidência do índice ou do índice dos juros, todos os parâmetros do cálculo na mesma data, que é a data da época, tá? Claro que é possível colocar parcela do débito, abatimentos, pagamentos, normalmente, todas as calculadoras, e essa calculadora fácil, tá? Lembrando, sempre embaixo do nome da calculadora, aqui, ó, a gente vai ter o manual escrito da própria calculadora, tá? Na calculadora fácil, a gente tem um tutorial em vídeo também, específico dela. Então, se você entrar no manual, vai ter esse tutorial. A gente está criando tutoriais de todas as outras, mas no momento não estão disponíveis. O manual escrito estão disponíveis de todos, tá? A segunda calculadora que a gente tem disponível, JustCalc Completo. Essa sim é uma calculadora completa de correção e atualização de valores. Dá para fazer liquidação de sentença, dá para fazer qualquer tipo de cálculo que envolva índices e juros. Tá? O primeiro passo vai ser referente à própria liquidação de sentença, mas não é preciso preencher nada. A gente pode passar direto para o passo 2, quando não se tratar da liquidação, por exemplo. Descrição do item vai ser sempre um nome específico, pode ser qualquer coisa, dano moral, qualquer coisa, literalmente. Data do cálculo vai limitar até onde esse cálculo vai ser feito, até onde ele vai ser corrigido, atualizado, tá? O valor aqui vai depender do caso específico do que a gente está corrigindo. A que se refere essa parcela, de novo, parcela do débito, abatimento e pagamento. Importante cuidar que o abatimento e pagamento só deve ser utilizado para quando se tratar de um abatimento e pagamento. O que eu quero dizer com isso? Estou calculando o dano moral aqui. Teve pagamento de R$ 2.000 nos autos. Eu vou colocar como abatimento e pagamento. Não tem como fazer um cálculo só com abatimento e pagamento. É isso que eu quero dizer, tá? Precisa de uma parcela do débito para haver algum abatimento. Não tem como eu pagar algo que não é devido, né? Logicamente. Então precisa de uma parcela do débito. A gente tem todos os índices disponíveis e aqui o grande diferencial da calculadora em relação ao JustCalc Fácil, que é o quê? A gente pode limitar uma data da incidência do índice dos juros. Por que tem essa data da incidência inicial e final? Porque a gente sabe que o índice pode incidir a partir de uma data do desembolso, por exemplo, ou a data do evento danoso, no caso do dano moral, e também a incidir os juros a partir da citação, que normalmente acontece em liquidação de sentença. Então, por isso que ela é diferente da JustCalc simples, tá?
Para isso que a gente coloca a data inicial. A data inicial nada mais é do que desde quando começa a incidir o que a gente está preenchendo, seja o índice, seja os juros. Outra possibilidade, liquidação de sentença federal. A gente tem mais de um índice, né? E por isso data inicial e data final. Que é mais de um índice, mas não é mais de um índice no mesmo período. São índices diferentes em períodos diferentes. Então, o que a gente faz? Coloca a data inicial do primeiro índice, seja ele qual for, até a data final. Porque a partir daquela data, outro índice começa a incidir, que é qual, por exemplo? O IPCAE. Então aqui eu coloquei, claro, que a data está como se fosse a data de hoje. Mas se a data final aqui é dia 13/3, aqui, logicamente, vai ser 14/3 o início, e depois a data final em outra data posterior, né? Então tem essa possibilidade de incluir mais de um índice também por cálculo. Só não pode no mesmo período, mas mais de um índice na mesma parcela é possível. Juros também a gente tem a possibilidade de incluir mais de um, tipo mensal ou anual, também com a data inicial e final para ser incluído, e a possibilidade de colocar juros da poupança, tá? O sistema busca automaticamente esses juros se a gente selecionar essa opção. Além disso, para facilitar o cálculo, a gente tem duas possibilidades de geração de parcelas automáticas. Quais são elas? Clonar a última parcela, então ele vai clonar literalmente a última parcela. No caso, eu só tenho uma parcela, então essa parcela 1 aqui, se eu clicar em clonar a última parcela, ele vai adicionar uma nova parcela com o mesmo nome, mesmo valor, mesmo índice, mesmas datas do índice dos juros, tudo igual, por isso clonar a última parcela. Agora, se eu quiser, vamos 10/1 de 2018 aqui, se eu quiser clonar várias parcelas sucessivas, ó, clonar a última parcela sucessivamente. Se eu clicar nessa opção, eu posso criar um ano inteiro de parcelas sucessivas. Minha primeira parcela é de janeiro aqui, que eu coloquei como exemplo, depois eu tenho uma de fevereiro, março, abril, maio, junho, e assim por diante, só clicando no clonar a última parcela sucessiva. Clonar a última parcela sucessiva vai clonar o mesmo nome, mesmo valor, mesmo índice, a única coisa que vai modificar é a data inicial do índice e dos juros, tá, pessoal? Então, quando for sucessiva, a gente cria essa possibilidade. Outra questão, incluir todas as parcelas aqui e agora, e eu quero incluir os abatimentos também. Como é que eu faço? Eu adiciono uma nova parcela em branco e começo a preencher os abatimentos, tá? Então, coloco aqui abatimento, pagamento, por exemplo. Posso especificar os meses também que foram pagos, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E a única coisa que eu vou modificar é a que se refere a essa parcela. Esse parcela do débito, agora a gente bota como abatimento pagamento, tá? Normalmente, para quem não conhece essa parte, mas o índice, tanto o índice quanto os juros, vai incidir sobre a parcela do débito, quanto sobre a parcela de abatimento pagamento, tá? Seria uma cláusula penal, que teve discussão no STJ nos últimos anos. Se vale para um, vale para o outro. Então, se a gente vai corrigir o débito, a gente precisa corrigir o abatimento pagamento. Claro, isso é uma sugestão, né, que os autores têm a possibilidade de fazer o cálculo como bem entenderem, tá? Só uma possibilidade. No passo 3, a gente vai ter, ó, não preenchi as parcelas, vamos abrir um cálculo aqui e eu já posso mostrar outra questão. Quando a gente fizer um cálculo na calculadora completa, então já fiz um cálculo anteriormente, ó, vamos pegar um cálculo 30/1 de 2024. Aqui no passo 2, eu vou ter a possibilidade de atualizar esse valor, ó. Então, qualquer cálculo já feito anteriormente, se eu entrar novamente no cálculo, eu vou ter esse botãozinho que se chama atualizar todas as parcelas para hoje. O que esse botão vai fazer? Ele vai modificar todas as datas finais do índice dos juros de todas as parcelas para a data de hoje. Ó, então, se eu clicar aqui, ele vai modificar automaticamente as datas, tá? Então, é uma possibilidade de atualizar um cálculo já feito anteriormente de forma simples. No passo 3, como eu falei, a gente vai ter a multa, honorários e custos processuais, que vai depender do caso concreto também. Se tiver multa e honorários, a gente adiciona. Se tiver custas, a gente adiciona. Feito isso, a gente calcula e o sistema vai disponibilizar dois arquivos para download, um resumo de cálculo e um cálculo completo, tá? Resumo do cálculo vai trazer as informações mais simplificadas, então com valor total aqui, e um cálculo completo vai trazer, na segunda página, os parâmetros das parcelas, com os juros e o índice aplicado mensalmente, tá? Então aqui pode ver, ó, claro que nesse cálculo específico eu não coloquei nenhum índice, então ele não tem nenhuma atualização mensal. Mas se tivesse índice, ele teria o especificado valor do índice mensalmente, tá? Essa é a cálculo completo. Para quem entrou depois, pessoal, sempre embaixo do nome da calculadora aqui, ó, tem o manual escrito da calculadora, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem acessar, de todas as calculadoras tem essa opção, certo?
Terceira calculadora disponível, calculadora revisional de contrato bancário. Aqui a gente faz a revisão pela taxa média do Bacen. Por que pela taxa média do Bacen? Porque existe um entendimento num RESP, que a gente vai ver lá no final desse cálculo, que entende que taxa praticada num contrato acima de 50% da taxa média é considerada abusiva. Daí muita gente me pergunta, tá, mas não é um entendimento consolidado do STJ. Tem conhecimento nos tribunais, no tribunal do meu estado, por exemplo, ele vai ser aceito? A gente fez uma pesquisa que está disponível lá no manual. Lá embaixo no manual, a gente tem aqui, ó, julgados que corroboram com a tese utilizada pela JustFi. A gente buscou 3 julgados de todos os tribunais do Brasil, então tem literalmente todos aqui para vocês visualizarem, tá? Alguns têm link, os outros não têm link, dependendo do sistema do tribunal, eles não disponibilizam link direto para a ação, mas a gente tem para ação, para a peça em si, mas a gente tem os números aqui também que dá para pesquisar, tá? Então a gente tem 3 jurisprudências de cada tribunal atualizadas que corroboram com esse entendimento que a gente utiliza. Essa calculadora especificamente, a gente consegue fazer um cálculo muito rápido de revisão do contrato bancário pela taxa média do Bacen. No final é disponibilizado petição inicial preenchida com os dados do cliente, preenchida com os dados do banco e preenchidas com as informações do cálculo e do contrato que a gente vai fazer agora, tá? Também é um cálculo completo, com 3 cálculos dentro dele, que na verdade é uma revisão do contrato pela taxa média do Bacen, um relatório de diferenças entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago pela taxa média do Bacen e um refinanciamento em caso de não quitação do contrato com a revisão. Se tiver quitado, tem a restituição dos valores também. Tá? Tudo isso automaticamente. Outra questão, é interessante essa calculadora tanto para quem já utiliza, já faz ações revisionais ou ações bancárias em si, para quem não utiliza, porque é uma ação bastante boa para o advogado, porque dá bastante honorários. Em que sentido? A gente consegue cobrar para fazer análise do contrato, então a gente pode cobrar um valor específico para análise, tá? Até porque sai o parecer técnico, a gente pode mandar para o cliente. Só pela análise, a gente pode cobrar pelo deferimento da tutela antecipada de urgência, que já é preenchido automaticamente pela calculadora na petição inicial, que a gente vai ver lá no final, na petição, e também 30% do proveito econômico que o meu cliente vai ter. Então, são 3 possibilidades de cobrar nessa ação, tá? Logicamente, que tem vezes que a gente não vai conseguir cobrar das 3 formas, vai ter vezes que a gente vai conseguir cobrar só uma dessas 3 formas, mas isso a gente pode ir ajeitando, né? Mas tem essas 3 possibilidades. Então, é bom para quem está começando e para quem já tem experiência nessa área. Como que a gente vai fazer o cálculo? Primeira coisa, selecionar um cliente, tipo de pessoa e a modalidade do contrato. Informação importante, essa calculadora faz tanto de tabela price, que são parcelas fixas, como tabela saque, que são parcelas variáveis, tá? A gente vai ver as 2 formas agora. Sempre que modificar algum preenchimento para tabela price ou tabela saque, eu vou informar o que deve ser cuidado especificamente. Então, podem ficar tranquilo que a gente vai aprender as 2 formas de cálculo nessa parte aqui, tá? Mas, para fins de exemplificação, eu vou utilizar a pessoa física e aquisição de veículos na modalidade do contrato. Selecionar a instituição financeira para que ela saia qualificada, tá? Que a gente tem todas também, é só procurar pelo nome. O número do contrato não é necessário, mas é complementar. No passo 2, a gente vai ter as informações do contrato para preencher em si, e eu preciso que vocês cuidem do valor total financiado, pessoal. O valor total financiado gera muita dúvida para as pessoas que estão fazendo o cálculo pela primeira vez. Por quê? Ele tem gente que coloca o custo efetivo total como valor total financiado, tem gente que coloca só o valor líquido como valor total financiado, tem gente que coloca o valor líquido com a entrada no valor total financiado, e não é isso. O valor total financiado são os valores que compõem a parcela mensal que meu cliente vai pagar no final do contrato, tá? O que vai compor essa parcela mensal? É o valor líquido que ele pegou, então, valor líquido, o IOF, o seguro e as taxas que ele pagou. Logicamente, se o contrato não tiver seguro, não coloca o seguro, não tiver taxa, não coloca a taxa, e o IOF vai ter em todos, tá? Então, no mínimo, o valor líquido e o IOF. Se tiver taxa, o valor da taxa também. Se tiver seguro, o valor do seguro também, tá? Exemplo, se meu cliente tiver um veículo de 150 mil reais, tá? Então, ele comprou um veículo de 150 mil reais, mas ele deu 50 mil reais de entrada. Esse valor de entrada não vai ser utilizado para fins de revisional, não vai ser incluído no valor total financiado. Então, na verdade, ele financiou 100 mil reais. Desses 100 mil reais, ele teve mais 2 mil reais de IOF, 2 mil reais de
taxas e R$ 2.000 de seguro. Então, ele teve um valor total financiado de R$ 106.000. É esse valor que a gente vai utilizar para valor total financiado. Isso vale tanto para price quanto para saque. Esse padrão é para todos os tipos de contrato, tá? Data do contrato a gente retira do contrato, aqui não tem como a gente inventar. Data da primeira parcela, mesma coisa. Quantidade de parcelas do contrato também. E o valor da primeira parcela também retirado do contrato. Parcelas fixas ou variáveis, aqui é a primeira diferença entre esses tipos de account. Normalmente, 99% dos contratos vão ter parcelas fixas e o restante vai ter parcelas variáveis. Quando forem fixas, a gente não precisa preencher mais nada nesse passo 2. Quando forem variáveis, financiamento imobiliário, por exemplo, a gente vai precisar preencher a taxa nominal. E o sistema pede especificamente, pessoal, taxa nominal, que é o que está escrito aqui. Tem gente que inclui a taxa efetiva. Não é taxa efetiva, é taxa nominal de juros. A gente tem a opção mensal ou anual, pode incluir qualquer uma delas, mas a gente tem que cuidar o preenchimento. Por quê? Uma taxa anual de financiamento imobiliário é 9%, tá? A anual, se eu colocar 9% ao mês, esse valor vai ficar absurdamente elevado. Então tem que cuidar nesse preenchimento. Para fins de exemplo, como eu falei, nós vamos utilizar a tabela price fixa, tá? E aqui embaixo a gente tem uma segunda possibilidade dessa calculadora, que é o quê? Deseja informar uma taxa de juros específica, ao invés do sistema indicar automaticamente a taxa média do Bacen? O que significa isso? Como eu falei lá no início, essa revisional é feita pela taxa média do Bacen, mas eu não quero fazer pela taxa média do Bacen, quero fazer por 2%. Achei uma jurisprudência do Tribunal do meu Estado aqui, que entende que financiamento de veículos pode ser feito até 2% de taxa de juros. Beleza, quero revisar por 2%. Eu coloco aqui 2% e o sistema vai desconsiderar a taxa média e considerar essa taxa que eu incluí. Não é recomendado, tá, pessoal? É recomendado utilizar pela taxa média porque a gente já tem um fundamento, caso esteja abusivo por esse fundamento, para protocolar a ação. Mas fica a critério dos doutores. No passo 3, a gente vai ter duas informações importantes: índice que reajusta o saldo devedor e índice que reajusta as parcelas pagas. Retirado do contrato, não tem como a gente inventar informações. Não tem no meu contrato. Meu contrato é omisso nesse sentido. O que eu posso fazer? Duas possibilidades. Uma, preencher conforme o entendimento do tribunal onde vai ser protocolada a ação, então vai ter que ter pesquisa jurisprudencial. Ou segunda, preencher conforme o entendimento do STJ para contratos abusivos. O que o STJ entende? Que em contratos abusivos, onde já houve pagamento de parcela, as parcelas pagas devem ser corrigidas pelo IGPM mais 1%, quando o contrato não for específico nesse sentido, ou seja, for omisso. Então eu coloco essa informação, índice que ajusta as parcelas pagas e IGPM, e aqui embaixo desejo aplicar juros nas diferenças mensais de 1%, tá? Índice que ajusta o devedor, coloco como nenhum. E o STJ não vai trazer essa informação, o contrato também não trouxe, então a gente deixa como nenhum, tá? Passo 4, quantidade de parcelas pagas. Aqui é bem claro quantas parcelas foram pagas. Ah, não foi paga nenhuma. Não tem problema nenhum, só clicar em calcular, não precisa preencher nada. Foram pagas 12 parcelas. Eu coloco a quantidade aqui e gerar parcelas. O sistema vai gerar automaticamente a parcela com base no valor da primeira parcela, se for parcelas fixas, e no valor da primeira parcela e na taxa de juros, se forem parcelas variáveis, tá? Se for parcela variável, pessoal, tem que conferir o valor da parcela, porque pode dar diferença na taxa de juros, porque pode ter outras informações dentro do contrato que modificam a parcela mensalmente. Então, recomendo visualizar. Se as parcelas forem fixas, logicamente, vai ser todas do mesmo valor, então não precisa conferir, tá? Segunda informação importante: meu cliente pagou em mora. Esses dias teve uma situação nesse sentido. Meu cliente teve 12 parcelas pagas, mas todas as parcelas ele pagou em atraso. Então, são parcelas variáveis. Não. Ele pagar a parcela diferente não quer dizer que são variáveis, quer dizer que ele atrasou, né? Mas não quer dizer que o atraso transformou um contrato de parcelas fixas em parcelas variáveis, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pagou em mora, é só isso que a gente precisa informar para o sistema considerar essa mora. Então, o que a gente vai fazer? Aí sim a gente vai modificar o valor da parcela. Parcela fixa de R$ 6.000. Meu cliente pagou todo mês 6.500. O que eu faço? Modifico o valor para 6.500 de todas as parcelas que ele pagou em mora. Seja o valor qual for. Eu estou usando um exemplo de R$ 500 de diferença, tá? Não é fixo esse valor. Só isso. E para parcelas variáveis também vai acontecer a mesma coisa. Pagou em mora, coloca o valor que ele pagou correto da parcela, para que seja considerado do passo anterior pelo GPI mais 1%, corrigido, atualizado e descontado do saldo devedor lá no final, tá?
A única coisa que a gente precisa cuidar é isso. Feito isso, a gente calcula. Eu usei valores bem elevados, tá, pessoal, para a gente ver o absurdo que vai ficar esse contrato aqui que eu estou usando de exemplo e ver como é que o sistema vai considerar esse contrato. Primeira coisa, a gente tem um resumo aqui do cálculo que foi feito, tá, e algumas informações. Primeiro, contrato acima da taxa média do Bacen, que está aqui embaixo, ó, na taxa praticada. Contrato acima da taxa média do Bacen, quer dizer que está abusivo? Não, não quer dizer nada. Só está uma informação aqui para a gente poder analisar. O fundamento que a gente utiliza pela Jusfy é aquele que eu falei lá no início. Taxa praticada acima de 50% da taxa média. Como que eu posso visualizar isso? Esse seria um cálculo bem simples de se fazer, na verdade. Eu pego a taxa média do Bacen, então 1,45 aqui, 1,45, e multiplico por 1,5 vezes, 1,5, seria 2,25. Então, se a taxa praticada, que está em 5,42 aqui, fosse 2,25, estaria abusivo. Então, a gente sabe que está abusivo. Mas a gente não quer que os doutores fiquem analisando isso, fazendo esse cálculo, que embora seja simples, é uma perda de tempo a gente fazer, né? Então, o que a gente fez? A gente criou esse parecer técnico aqui do lado, ó, tá? Esse parecer técnico vai fazer, basicamente, essa análise pelos doutores. Então, eu quero saber se o contrato está abusivo, basta olhar esse parecer técnico aqui. E como eu vou saber se está abusivo ou não? Ele vai dizer, ação abusiva, parecer técnico, contrato abusivo, conforme o entendimento do RESP. Está vendo que ele está verde e está dizendo que está abusivo? Olha se eu modificar o valor das parcelas, o que ele vai informar. É o mesmo cálculo, mesmas informações, eu só modifiquei o valor da parcela, tá? Ó, parecer técnico, vermelho, ação não abusiva. Parecer técnico, contrato não abusivo, segundo o entendimento do STJ. Tá? É importante vocês cuidar que esse é o único local na plataforma que faz essa análise. Por que eu digo isso? Porque a gente disponibiliza a petição inicial, muitas vezes quando o contrato está acima da taxa média, mas não está acima de 50% da taxa média. Como eu falei, estar acima da taxa média não é abusivo. Estar acima de 50% é abusivo. Mas e por que a gente disponibiliza a petição inicial quando não está abusivo nesse sentido? Porque a gente como plataforma não pode limitar a utilização desses documentos, que nada mais são do que modelos. Tá? Então a gente tem o modelo da petição inicial aqui preenchido, mas não deixa de ser um modelo. Tem muito advogado que nos pede, que nos pediu no início para liberar essa petição, mesmo não abusivo, porque eles entram com processo, mesmo assim, para forçar um acordo com o banco. Tá? É uma estratégia que alguns advogados utilizam. Estou falando para os doutores fazer isso? Não, nem de longe. Só estou informando por que sai a petição inicial, mesmo quando não está abusivo. Tá? Porque isso pode gerar uma dúvida, porque o parecer aqui vai dizer não abusivo. Daí eu abro a petição inicial, vai dizer abusivo. Sim, porque a petição inicial não está analisando. A petição inicial está sendo preenchida automaticamente com base nos dados do contrato. Esse local aqui, sim, está fazendo análise da abusividade ou não. Tá? Cálculo completo. Primeira coisa, parâmetros do cálculo, básico do que foi calculado, né? E o primeiro cálculo que a gente tem, como eu falei, cálculo da prestação revisada pela taxa média. O sistema desconsidera a taxa de juros do contrato e considera a taxa média como juros desde o início do contrato, tá? Segundo o cálculo, relatório das diferenças, pega o que foi pago, com base no valor inicial do contrato, e calcula a diferença com base no valor da parcela da taxa média. E, por fim, cálculo do refinanciamento da dívida. Nesse contrato específico, até esqueci de falar, a gente tem aqui, ó, tipo de ação em cima do parecer técnico e vai ter duas possibilidades, a pagar e a receber. A pagar, como o próprio nome diz, quer dizer que o contrato não foi quitado, ainda faltam parcelas a serem pagas pelo cliente, mesmo com a revisão, tá? E a receber, quer dizer que já foi quitado o contrato e tem valores a receber. É por isso aqui que no cálculo vai ter o cálculo do refinanciamento da dívida. Então, esse contrato ainda não foi quitado, tem um saldo, um capital financiado de 28 mil. O que é isso? É o valor que ele deveria, saldo devedor, 91, menos a diferença que foi apurada, 62. Deixa eu aumentar aqui. 62. Então, deu esse capital financiado de 28, tá? A parcela inicial era de 6 mil reais. Se esse contrato que eu estou simulando fosse real, ele teria um desconto de 6 mil para 839. Lembra que eu falei que a gente pode cobrar 3 parcelas em caso de deferimento da tela antecipada de urgência? Se o meu cliente parasse de pagar 6 mil para pagar 800, eu teria aí 5.200 de diferença entre o que ele estava pagando e o que vai pagar. Se eu cobrar 3 parcelas disso, são 15 mil reais. Tá? Então, é bem válido nesse sentido.
Outro documento que é disponibilizado, como eu falei, petição inicial. Vamos analisar ela aqui. A petição inicial já sai preenchida, tá, pessoal? Logicamente que eu não coloquei nem meus dados, nem de nenhum cliente, para que não saia aqui, para a gente poder visualizar, mas se for preenchido do cliente, vai sair qualificado. O banco, sim, eu selecionei o banco BMG, já saiu qualificado. Na própria petição inicial, a primeira coisa que a gente vai ter, então, é a psifática do que está sendo calculado, do contrato que foi realizado entre as partes e da taxa de juros praticada, tá? 5,42 ao mês, 88,40 ao ano. Junto disso, só um minutinho. Junto disso, pessoal, a gente tem também a taxa média do Bacen aqui, tá? Então, aqui, ó, a época da celebração do contrato, eu coloquei 10 de outubro de 2020, a taxa média era 1,45 ao mês e 18,88 ao ano. Aí muita gente me questiona, tá, mas e como que eu sei que o sistema considerou a taxa média do Bacen corretamente? Esse é o valor correto da taxa média do Bacen. Podemos verificar também, mas eu preciso que os doutores cuidem uma situação. Primeiro, o que muita gente faz para ver a taxa média do Bacen? Isso aqui, taxa média do Bacen no Google, entra no primeiro site do Banco Central, e chega nesse local aqui, taxa de juros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, com todas as modalidades de contrato. O exemplo que a gente está fazendo é a aquisição de veículos. Se eu entrar aqui, eu vou ter uma tabela com todos os bancos. A internet não está querendo ajudar hoje. Vou tentar atualizar essa página que não está indo. Aqui, pessoal, ó. Então, eu abri essa página aqui de pessoas físicas, aquisição de veículo na taxa de juros. Aqui a gente tem uma lista de bancos, tá? Aqui que muita gente faz. Analisa o banco em questão, que fez o contrato. Então, usando como exemplo aqui, ó, Banco Scania, taxa de juros ao mês, 1,17. Ah, essa é a taxa média. Não, isso não é a taxa média. Outra coisa que muita gente faz, soma todos esses valores mensais aqui e divide pelo número de bancos que tem nessa lista e considera isso como taxa média. Também não é taxa média. A taxa média do Bacen é disponibilizada no site de séries temporais do Banco Central, que possui o link aqui na petição inicial e no parecer técnico que a gente vai ver depois, tá? Só que para a gente pesquisar a taxa de juros específica de uma modalidade de contrato, ela é muito ruim aqui nesse site, ó, porque é um site bem antigo, não moderno, digamos assim, e ele não é voltado para esse tipo de busca, ele não foi feito para se facilitar esse tipo de busca de taxa média. Então, é bem difícil. O que a gente faz? A Justfy disponibiliza na petição inicial os códigos, ó, para que a gente possa ir diretamente naquela modalidade que a gente está fazendo o cálculo. Tá? Para aquisição de veículos, pessoa física, o código mensal é esse aqui, 25471, e o anual é esse outro. Tá? Vamos ver o mensal ali para a gente poder visualizar como é que faz. Aqui do lado esquerdo, ó, tem busca por código. Ó. Busca por código, digita o código, enter, daí seleciona, ó, só tem uma opção, pessoa física, aquisição de veículos, que é a que eu estou pesquisando, porque eu pesquisei por código. Vai aqui embaixo, consultar séries e visualizar valores. Feito isso, aqui sim a gente tem a taxa média do Bacen, tá? Taxa média do Bacen é um valor para a taxa mensal e um valor para a taxa anual. Então, dois valores por mês por modalidade de contrato. Né? Essa modalidade de contrato aqui, a gente tem que achar agora o mês e o ano do contrato específico. Esse aqui foi 10 de outubro de 2020. Vamos visualizar 10 de outubro de 2020. 2020, outubro, 1,45 ao mês. Na petição inicial, 1,45 ao mês, tá? Então, essa é a forma de conferir se a taxa média está correta. Logo abaixo, pessoal, o sistema vai considerar quantos por cento está acima da taxa média. Ó, por simples cálculo matemático, é possível aferir que a taxa remuneratória celebrada está tantos por cento. Claro que cada contrato vai estar uma porcentagem ou acima ou abaixo, tá? Isso ele vai informar. Se tiver acima de 50%, é abusivo. Se não tiver, não é abusivo. Outra forma de visualizar a abusividade nesse caso, tá? A gente tem a fundamentação do direito, aplicação do CDC, relativização do Pacta Sunt Servanda.
A possibilidade de limitação dos juros remuneratórios, descaracterização da mora, composição do novo valor da parcela mensal e aqui em conjunto com o pedido de tutela de urgência que eu estava falando lá no início, tá? Esse pedido de tutela de urgência já vai vir fundamentado, ó, então seja definido depósito mensal sucessivo dos valores incontroversos, na importância de, daí cada cálculo vai ter um valor, né? Nesse cálculo aqui saiu de 6 mil para 839, é uma diferença bem grande nessa questão. Depois a JG e os pedidos também da petição inicial já saem preenchidos com todas as informações necessárias, juntamente com o valor da causa. O valor da causa a gente utiliza valor controverso do contrato, não é o valor total do contrato, é o valor controverso do contrato. Logicamente que se os autores tiverem entendimentos diferentes, é só modificar o valor, não tem problema nenhum. E os dados já saem tecnicamente assinado aqui, assinado não, né? Sai com os dados para assinatura dos doutores conforme o cadastro que foi realizado. Tá? Pá, pera aí que eu fechei a janela aqui. Vamos abrir de novo. Entrar na minha conta. Tá, e por fim, só faltou a gente analisar o relatório da abusividade que a revisional disponibiliza. Então vamos visualizar ele agora. O parecer técnico, pessoal, para download, tá? Ele nada mais é do que um parecer que fundamenta também o porquê ele está abusivo. Esse parecer também é um modelo, tá? Sai preenchido automaticamente. Ele só vai estar correto quando a análise da abusividade estiver correta aqui, certo? Se não tiver, os doutores podem também utilizar, mas ele tem que cuidar o para que vão estar utilizando, né? Vai ter o relatório do caso concreto, objeto do cálculo, taxa média do Bacen, junto com o link e os códigos para pesquisa, entendimento jurisprudencial, consideração da mora e a conclusão do cálculo, tá? Parecer bem completo nesse sentido. Ainda em calculadoras, a gente tem ajuste cálculo superendividamento. Como o próprio nome já diz, se trata da lei do superendividamento de 2021, se eu não me engano, para a gente poder fazer um plano de pagamento para esse cliente superendividado, tá? Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, selecionar um cliente e definir a renda mensal desse cliente, tá? Aqui vai ter que ser conversa com o cliente e análise da documentação, certo? Depois a gente começa preenchendo as dívidas, a gente vai colocar só uma aqui, vamos colocar que seja uma dívida de 1,5 milhão. Meu cliente que tem uma parcela de 8 mil reais. Então ele tinha tem uma renda mensal de 10 mil reais e ele paga uma parcela só desse empréstimo aqui de 8 mil reais. Claro que são simulações, né, pessoal? Então ele tem a renda comprometida em 80%, tá? Então é muita coisa, com certeza essa pessoa é superendividada. Para fins de lei do superendividamento, é considerada uma pessoa superendividada de 60% a 70% da renda, comprometida com valores de dívidas nesse sentido, tá? No passo 2, a gente começa o preenchimento do plano de pagamento, então a gente vai limitar a renda disponível para pagamento. Aqui também é conversa com o cliente, análise de documentação. Ele tem uma renda de 10 mil, quanto que ele pode pagar por mês para não ser uma pessoa superendividada? Ou seja, ele tem quanto de gastos específicos dele, né, para sustento dele, da família todo mês, e quanto que ele pode dispor para pagamento da dívida. Ele pode pagar 5 mil, então eu posso limitar, nesse caso aqui, de 10 mil, 5 mil, 50%, tá? Aqui é porcentagem, a gente vai limitar em porcentagem do salário mensal dele. Então, disponível para renda, limite 5 mil reais. No plano de pagamento, pessoal, a lei do superendividamento determina que o prazo de pagamento para esse plano de pagamento é de 60 meses no máximo. Mas a jurisprudência entende que pode ser feito em mais prazos, tá? Claro que vai ter que ser demonstrada o superendividamento dessa pessoa e a impossibilidade de pagar em 60 meses. Mas, feito isso, a gente consegue aumentar esse prazo também, tá? Então, a gente coloca o prazo que é necessário para o nosso cliente que está com esse valor de pagamento, a carência, se for o caso, e a taxa de juros mensal que meu cliente poderia pagar para a quitação dessas dívidas, tá? Então, coloquei um prazo de pagamento de 80 meses, 1% ao mês. Vamos ver se esse plano seria minimamente viável. Quando a gente clica em calcular, o sistema analisa isso.
Ó, de acordo com o limite da renda mensal disponível para pagamento, o valor do total do pagamento será de R$ 400.000, desconsiderando os juros. Então, eu coloquei 1% de juros no passo anterior, mas com o valor de parcela de R$ 5.000, não seria possível quitar essa dívida em 80 meses. Então, o sistema desconsiderou os juros e determinou só esse pagamento mensal de R$ 5.000, tá? Ó, restando um desságio de 1.100.000. Claramente, esse plano de pagamento não seria aceito, tá? Porque seria R$ 400.000 pago e 1.100.000 de desságio. Isso aqui não seria aceito por nenhum banco, muito menos pelo judiciário, tá? Mas a gente tem que fazer essa questão do plano de pagamento. O que é possível meu cliente pagar? Em quantos meses ele consegue pagar? Quanto que ele vai precisar de desságio nesse coisa para ser possível essa finalização desse pagamento? Tudo isso a gente tem que jogar, tá? Não tem um padrão específico desse plano de pagamento. A gente vai ter que tentar fazer da melhor forma que fique para o cliente, logicamente mantendo um padrão, né, perto de 60 meses, por exemplo, e protocolando a ação e tentando buscar que seja aprovado esse plano de pagamento. Em relatórios, a gente vai ter, então, o próprio plano de pagamento, com todas as informações necessárias aqui do cálculo em si feito, separado por dívida, então, por credores. Nesse caso, eu coloquei só um, então vai ter só um credor. Mas se tiver mais um credor, vai aparecer o plano de pagamento para cada um deles. Junto disso, a gente tem uma petição inicial também, tá? Essa petição inicial aqui já sai com as informações também do cálculo feito, só preencher o restante, e o parecer técnico também com base na fundamentação, relatório de endividamento, objeto do cálculo, entendimento jurisprudencial e a conclusão do cálculo em si, certo? Outra calculadora disponível que a gente tem, calculador do RMC. Esse cálculo aqui é muito simples, famoso buraco negro, né, pessoal? A gente vai ter duas possibilidades de cálculo: conversão do empréstimo em empréstimo consignado e restituição de todos os valores pagos. Aqui é quando a gente não reconhece o contrato, aqui é quando a gente pode reconhecer o contrato, ou o valor do cartão de crédito foi utilizado, do RMC foi utilizado, por exemplo, então a gente pode só converter e requerer a restituição dos valores pagos a mais ou um prazo para terminar o pagamento convertido em empréstimo, tá? Como é que a gente faz? Seleciona o cliente, seleciona a tese que a gente quer utilizar. Se não souber qual escolher, a gente tem aqui embaixo, não sei qual ação escolher, e vai direto para o manual da ferramenta. A gente tem informações de qual tipo de ação escolher, tá? Feito isso, a gente vai para o passo 2 e aqui começa a preencher as informações do contrato. Então, vamos colocar 10/10/2018, por exemplo. O valor disponibilizado pelo banco foi de R$ 3.000. Instituição financeira o BMG, o número do contrato não é necessário. E aqui a gente começa adicionando as parcelas pagas. Para adicionar as parcelas pagas, a gente tem duas possibilidades: adicionar manualmente as parcelas, e o sistema vai pedir o valor mensal pago, data do primeiro pagamento e data do último pagamento, ou então para anexar o histórico de crédito, tá? Eu tenho um histórico de crédito aqui de um cliente, vou adicionar para a gente ver como que vai ficar. Ó, adicionando, então, anexando o histórico de crédito na plataforma, ela vai fazer a leitura desses valores, datas, e vai preencher automaticamente todos os valores, tá? Esses valores aqui com certeza vão estar corretos, com base no histórico, mas a gente sempre pede para que seja feita a conferência. Feito isso, passo 3, a gente vai ter o índice de reajuste das diferenças, quando a gente não souber recomendado IGPM, juros mensais nas diferenças, também quando não souber recomendado 1%. Tá? Outras opções, restituição em dobro, então se a gente quiser considerar como nulo esse contrato, ou abusivo de alguma certa forma, a gente pode pedir restituição em dobro, e se a diferença for negativa, não calcular o reajuste dos juros, não calcular o reajuste e os juros, desculpa. Feito isso, calcular. Aqui no resultado, duas possibilidades. Primeiro, restituição de valores. Então, já foi quitado esse empréstimo, essa conversão em empréstimo consignado, e faltam valores a serem restituídos, tem valores a serem restituídos, ou foi convertido em empréstimo consignado e ainda faltam parcelas a serem pagas, tá? Mas com certeza vai ser valores bem menores, e esse contrato pelo menos vai ter um fim, né? Que o RMC não tem fim. Então, esse é o fundamento dessa questão. O cálculo, ele informa, é feita a conversão em empréstimo consignado, calculado as diferenças,
e aqui informa se foi quitado ou não novamente. Documentos que a gente tem feito esse cálculo. Primeiro, cálculo completo, tá? Com todas as informações do cálculo feito. Petição inicial. Também já sai com as informações preenchidas aqui, conforme o cálculo realizado. E o parecer técnico também já preenchido com as informações do cálculo que foi feito, tá, pessoal? Objeto do cálculo, taxa média do Bacen, entendimento jurisprudencial e conclusão do cálculo. Então, segue esse padrão das calculadoras. Próxima calculadora, revisão do PASEP, uma ação que está bastante em alta aqui. Duas possibilidades. Primeiro, microfichas e extratos ou apenas extratos. Microfichas e extratos é quando a gente tem os documentos desde 89 e apenas extratos a partir de 99. O que eu recomendo? Quando a gente for fazer o cálculo com as microfichas, a leitura dos valores das microfichas é bem complicado, tá, pessoal? Por quê? Não existe uma nomenclatura na microficha sobre o que se trata aquele valor. O que ele vai trazer? Ele vai trazer códigos, ó. Se a gente olhar aqui no manual, ele vai trazer códigos, tá vendo? Aqui é o SANT, por exemplo, que é, claro, é o saldo anterior, mas ele vai ter o código 8034, código 1009. O que se trata esses valores? Eu preciso preencher ou não? Ninguém sabe, pessoal. Por isso que a gente colocou direto no manual, para que a gente não precise decorar esses valores do que se trata, esses códigos, né? Então aqui, ó, os valores que podem ser positivos ou negativos, depósito ou pagamentos, serão, vai ter esses códigos aqui. Os valores de depósito são 6013, 8007, 8034. Então esses valores que tiver, os códigos que tiverem valores, né, esses códigos aqui, eu preencho como crédito aqui dentro da ferramenta, tá? Como crédito, ó. E os que tiverem código 1009, 1010, 4035, 4502 e 4503, eu preencho como débito, tá? Importante cuidar esse preenchimento. Os outros códigos, os que não constam nessa lista, e esses em específico aqui, ó, a gente não deve preencher. Por que não deve preencher? Porque eles não são valores que devem ser considerados para o cálculo. Então, 8006, por exemplo, é valorização de cota. Valorização de cota a gente não utiliza para a realização do cálculo do PASEP, tá? Então, o que eu recomendo? Quando vocês forem fazer o cálculo do PASEP, que tenha microfichas, analisem a microficha junto com o manual para analisar esses códigos e o que deve ser preenchido, o que não deve ser preenchido, tá, pessoal? Mas o cálculo em si é muito simples, ó. A gente coloca o saldo anterior, se for extrato ou microficha, e vai preenchendo a data enfim, do crédito ou do débito, né, com o valor. Então, seja do crédito, seja do débito. O que é interessante aqui, que eu já vi muita gente fazer? Tem muita gente que prefere preencher primeiro no Excel, para depois passar para a calculadora, por algum motivo de mais facilidade. Se vocês fizerem isso, vocês vão poder copiar e colar tanto o valor quanto a data. Tá? A data, logicamente, que o ano vai vir preenchido, mas o dia e o mês. Então, vocês podem copiar da planilha e colar direto aqui. O cálculo vai ser bem mais fácil de fazer se vocês fizerem. Claro que se pegar direto a microficha para a calculadora vai ser mais rápido, mas se já tiver em Excel, pode fazer dessa forma também, tá? Feito isso, preenchido todos os valores, a gente calcula e vai ter o saldo maior aqui, que é esse o valor da ação que a gente vai entrar. Junto disso, resumo do cálculo, que é o cálculo completo, na verdade. Tá? Quer dizer, resumo do cálculo, cálculo detalhado e a petição inicial. A gente tem esses três documentos, tá, pessoal? Disponíveis. Petição inicial aqui. Essa petição específica, ela não sai preenchida. Tá? Essa a gente precisa preencher. Só o Banco do Brasil aqui, que é a polo passivo de todas as ações, então ele vai sair qualificado. Certo? Aí nem calculadoras, estamos terminando já. Calculadora trabalhista. Calculadora trabalhista, a ideia aqui era substituir a PJE, tá? Facilitar o cálculo em relação à PJE, que a gente sabe que o PJE é bem completo, mas o PJE às vezes é difícil de preencher. Calculadora trabalhista aqui a gente tenta fazer da forma mais simples possível. Como que a gente vai fazer o cálculo? Coloca a data da admissão, tá? Seja a data que for, e a data da demissão. Logicamente, a gente vai ter a possibilidade de fazer um cálculo do empregador ainda ativo, e essa possibilidade aqui do lado, mas normalmente não vai ser ativo. Né? Se a gente está fazendo um cálculo reclamatório trabalhista, provavelmente ele já saiu. Se não saiu, vai protocolar a ação e vai sair nesse momento do protocolo da ação. Não tem jeito.
Possibilidades, reconhecimento de vínculo, se a gente clicar nessa opção, vai calcular INSS e o FGTS de todo o período, limitar tempo pela prescrição, se for o caso necessário, e usar jornada. Usar jornada nada mais é do que um cálculo automático de horas extras feitas durante a jornada do cliente. Mas o que acontece? A gente tem algumas limitações no preenchimento dessa opção. Por quê? Primeira coisa, a gente vai ter uma data de início e fim dessa jornada específica, tá? Se for só, quer dizer, o sistema a possibilidade. Primeiro, carga horária. A gente tem 6 trabalhistas só pode ser feito desses contratos? Não, não é isso que quer dizer. Essa opção, usar jornada, que calcula automático as horas extras, só pode ser feito nesses 4 tipos de contratos no momento, tá? Outra questão, a gente vai precisar preencher a jornada do cliente para que o sistema consiga considerar o que é horas extras para serem calculadas, tá? Então, eu vou ter aqui uma semana de horas para preencher a entrada 1, saída 1, entrada 2, saída 2. Qual que é a segunda limitação, então, dessa possibilidade? Como eu vou preencher uma semana de entrada e saída, se o meu cliente faz um horário diferente de entrada, todo dia faz um horário diferente de saída, ou toda semana faz um horário diferente de entrada, toda semana faz um horário diferente de saída, logicamente que eu não vou conseguir preencher 5 anos de um contrato de trabalho nessa aqui, né? Então, recomendo não utilizar essa opção. Daí a gente preenche as horas extras lá no passo 3 que a gente vai ver depois, tá? Então, usar a jornada é muito bom, porque vai calcular as horas extras automaticamente, mas ela tem algumas limitações para conseguir fazer esse cálculo automático, tá? Feito isso, a gente vai para o passo 2, e aqui a gente começa a preencher o salário dos empregados. Logicamente, vamos precisar preencher o salário de todos os anos, por isso que a gente tem essa linha do tempo aqui em cima, ó, e a gente precisa preencher todos os anos. A gente sabe que preenchimento de vários anos, mês a mês, é uma coisa chata ou uma coisa longa, né? Então a gente tem 2 possibilidades de preenchimento de novo. Primeiro, usar um salário para todo o cálculo. Logicamente, a gente não vai usar muitas vezes, mas tem essa possibilidade. Se for só um ano, por exemplo, e não quiser preencher todos os meses, tá? Vai preencher literalmente para todos, ó. Todos os anos estão com o mesmo valor de salário. Agora, digamos que em 2018 realmente o salário dele já. Não, vamos colocar um valor maior, R$ 1.000. 2018. Um pouquinho mais que o salário mínimo. R$ 1.000. 2018. Só que 2019, lá em maio, ele recebeu um aumento. Passou de R$ 1.000 para 1.500. Eu modifico o de maio, clico nesse botão aqui, 3 pontinhos, clonar para as colunas abaixo. Pronto, preencheu todas as outras abaixo, tá? Automaticamente. Então, só que o que acontece? Eu preenchi de 2019, de 2020 ele não vai modificar automaticamente. Mas eu posso preencher só o primeiro daí, preencho de janeiro, 1.500 também. E clono para as demais, tá? Então é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente tem essa possibilidade aqui, se for o caso, tá? Ele não preenche automático porque a gente pode ter todo ano uma modificação do salário, né? Então a gente faz com que precise preencher para que possa fazer essa modificação. Possibilidades nessa etapa específica do cálculo. Primeiro, a gente sabe que acúmulo de função nada mais é do que um acréscimo de 40% no valor do salário do empregado, né? Então quero calcular o acúmulo de função, o que eu faço? Pego o valor do salário dele aqui e somo 40%. Se fosse R$ 1.000, 1.400, tá? Coloco na descrição, salário mais acúmulo de função, para especificar o que é esse valor, né? O que eu faço? Como era R$ 1.000 o salário dele, e o acúmulo era 400, ele não vai ter recebido esses 400, porque é isso que eu estou cobrando. Faço aqui, foi pago esse salário? Parcialmente, R$ 1.000. Tá? Então, o sistema vai considerar? Só os 40% do adicional da acúmulo de função. E vai incidir todas as verbas trabalhistas sobre esses 40%. Tá? Então, possibilidade de acúmulo de função nessa parte aqui. Como eu já estava falando aqui, tem a possibilidade de colocar se foi pago sim, não, ou de forma parcial. E o divisor. O divisor é importante cuidar, pessoal. O divisor aqui nada mais é do que a quantidade de horas feitas, tá? Então, o divisor 220 é 8 horas mensais, 6 horas mensais é 180 e assim por diante, tá? Então tem que modificar conforme o contrato de trabalho específico no caso. Mas é muito simples ali, a gente pode dar um Google só e ele já vai dar o divisor automático, certo? Passo 3 são as verbas. Aqui a gente não vai ver todas
A gente só vai ver o preenchimento delas, que são muito parecidos, então a gente vai conseguir visualizar, tá? 13º salário e férias vão vir preenchidos automaticamente com o período, então 12 dozeavos do período X até X, aqui 4 dozeavos do período X até outro X, tá? Possibilidades, informar se foi pago sim ou não, 13º. Férias, se a gente quiser cobrar em dobro, seleciona, quantidade de dias e se foi pago sim, não, ou de forma parcial. Verbas salariais, a gente tem saldo salarial, multa de 40% do FGTS, e daí a gente precisa especificar sobre qual valor que deve incidir a multa, que às vezes pode incidir só sobre uma parcela do valor, né, não todo o valor. Aviso prévio também, precisa especificar a quantidade de dias. Multa do 477, multa do 467, se for o caso. Descanso semanal remunerado, a gente seleciona aqueles que querem cobrar. Se não quiser cobrar, não precisa selecionar a verba ou não precisa selecionar a semana específica, tá? Horas extras, como eu falei, se a gente preencheu lá no passo 1, usar jornada, as horas extras aqui vão estar preenchidas automaticamente, tá? Não vai precisar preencher nada. Não preenchi por algum motivo, não quis, ou pela dificuldade que seria por vários anos de horas diferentes. Como que eu faço preenchimento aqui? A gente vai preencher a quantidade mensal total feita, tá? Então, em 10 de 2018, foram feitas 20 horas extras, coloco 20 horas extras. Se for 50%, tá? O 50% vai vir automaticamente selecionado aqui e disponível. Se tiver horas de 100%, trabalhou no domingo, quantos domingos ele trabalhou naquele mês? Trabalhou 2 domingos, então 16 horas a 100%, tá? E isso tem que fazer para todos os anos, tá, pessoal? Sempre. Mas, de novo, segue o padrão. Digamos que em 2020 ele fez 20 horas extras e em todos os meses, o que eu faço? Preenche a primeira, copia para as demais, tá? Tem essa possibilidade também, certo? E se tiver valores pagos, a gente coloca aqui como valores pagos. Intervalo intrajornada, interjornada, vamos seguir o mesmo padrão de preenchimento das horas extras, adicional noturno também. Adicional de insalubridade e periculosidade, a única diferença é o percentual e a base do salário, que a gente pode utilizar base do salário do reclamante, base do salário mínimo, certo? Salário família, vale alimentação, vale transporte, a gente vai preencher a quantidade e os valores que a gente está cobrando, tá? De cada um, logicamente. Seguro-desemprego, selecionar quantas parcelas. Comissões, basta preencher o valor e o valor pago, se for o caso, de todos os anos. Diversos vai ser para a gente preencher valores que não estão nesses itens de verbas trabalhistas, então seja o que for, né, vai depender do caso concreto, e os reflexos são calculados automaticamente, certo? Feito isso, a gente vai para o próximo, passo 4, e aqui a gente vai utilizar mais em liquidação de sentença trabalhista. Por quê? Porque vai ter o índice de correção, os juros, a multa e os honorários. Essas questões são definidas em sentença, tá? Se os doutores quiserem, no cálculo inicial, utilizar também, novamente, podem ficar à vontade, mas normalmente são definidos em sentença, tá? Feito isso, a gente calcula e o sistema vai dar o cálculo completo. E pode direcionar também para as petições de reclamatórias trabalhistas, se os doutores quiserem. Só clicar nesse botão roxinho aqui. Juscálculo e correção do FGTS, é da ADI, que está no STF para ser julgado. Aqui também segue o mesmo padrão da RMC. A gente junta o extrato retirado do aplicativo do FGTS. Não tem nenhum extrato aqui para fazer o exemplo. Mas é só incluir o extrato retirado do aplicativo do FGTS. O sistema vai fazer a leitura automática e vai preencher aqui embaixo o detalhamento das contribuições com a data da época e o valor correto. Como que eu sei que o sistema conseguiu fazer a leitura? Quando tiverem preenchidas as contribuições aqui embaixo, tá? Não é aceito nenhum tipo de documento que não seja retirado do aplicativo do FGTS em PDF, tá? Então, meu cliente veio aqui no escritório, digitalizei o documento, vou anexar. Não vai aceitar, não vai conseguir fazer a leitura, tá? Para fazer o cálculo, preenche ali, então, quer dizer, anexa o extrato, seleciona o índice, data do cálculo. Se quiser importar só até 2013, seleciona a opção. E a tese do cálculo, depósito ou crédito já. Por que tem duas teses? Porque são duas teses que estão sendo utilizadas para ajuizamento da ação. Qual que é a tese correta? Não existe, por enquanto. Enquanto o STF não modular a decisão, a gente não tem uma tese correta. Tem a tese mais utilizada, que é a tese de crédito já e juros na conta de 3% ao ano. Tá? Essa tese é a mais utilizada, não existe tese correta, como eu havia falado. Juscálculo e pensão. Aqui, cálculo de pensão alimentícia, e essa calculadora é bem interessante, porque ela vai calcular automaticamente os valores conforme
a forma estipulada de pensão. Então, o que, que eu faço? Coloco uma data de início do atraso, vamos colocar aqui, ó, desde 2015. Então, 10/1 de 2015 até hoje. 10/3 de 2024. Então, aqui a gente tem 5, 4, 9, quase 9 anos. Forma estipulada de pensão. Percentual do salário mínimo, 30%, normalmente é determinado, né, em juízo. Então, a gente vai colocar 30% do salário mínimo. A gente vai ter a possibilidade de colocar o 13º, os índices para correção, se for o caso, juros também, se for o caso, e a gente vai para o próximo. O que é o difícil do cálculo da pensão, pessoal? Não é o cálculo em si, tá? É a gente saber quanto que é por 30% do salário mínimo daquela época, todos os meses, todos os anos, né? Aqui o sistema vai fazer automaticamente, ó. Quando a gente passa para o passo 2, ele vai incluir que pensão, 30% do salário mínimo, de 2015, que era 788, é 236. Então ele vai calcular automaticamente essa questão. O que, que a gente precisa cuidar nesse passo 2? Primeiro, esta pensão foi paga? Logicamente, se a gente está calculando pensão, ela não vai ser paga. Então, por isso que vem com não já selecionado aqui. Se ela foi paga, a gente coloca como sim, ou se foi paga de forma parcial, coloca como pagamento parcial, modifica o valor que for pago, tá? Possibilidades, aqui embaixo, inserir quantidade de parcelas como nova parcela ou pagamento individual. O que é uma nova parcela? Digamos que o filho tenha feito uma viagem e ficou acordado que os pais iam pagar e o alimentante não pagou. Vou incluir como uma nova parcela. Ou, sei lá, qualquer valor que seja nesse sentido. E pagamento individual pode, por exemplo, mandar levantamento eletrônico. Tem nos autos do processo lá R$ 5.000 de MLE. Eu posso incluir aqui já para descontar desse valor do cálculo que eu estou fazendo, tá? E passo 3, multa e honorários padrão das calculadoras. Feito isso, resumo do cálculo, cálculo completo e as petições. E por fim, pessoal, nós finalizar com as calculadoras de cálculo aluguel. Nada mais é do que a correção e atualização de aluguel. A única diferença dessa calculadora para uma calculadora de atualização de valores é a periodicidade de correção, porque o contrato de aluguel pode ter correção trimestral, semestral ou anual, tá? E essa é a única diferença da calculadora. Fora isso, é uma calculadora de atualização e correção de valores normal. Outras ferramentas que a gente tem disponível na JustFi. Primeira, JustMatch. JustMatch nada mais é do que um escritório virtual para os doutores. Por que escritório virtual? Os consumidores vêm até nós e a gente disponibiliza para se, digamos assim, para fechar contrato com os doutores, tá? Porque a gente tem hoje 111 mil demandas disponíveis. É um absurdo de demandas disponíveis, né? Logicamente que nenhum ser humano seria capaz de visualizar 111 mil demandas, né? Por isso que a gente tem 4 tipos de filtros aqui que a gente pode fazer. Primeiro, filtro por pesquisa, que é a palavra-chave, nada mais é. Filtro por estado, filtro por cidade e filtro por tipo de ação, área do direito, tá? Se eu quiser, por exemplo, filtrar todos que têm INSS, coloca INSS, vai trazer todos que têm INSS. É que eu botei algum outro filtro ali, vamos atualizar. Aqui, INSS. Ó, tem 1.294 com INSS na descrição, tá? Outra questão importante, pessoal, a gente está testando com a triagem por inteligência artificial, tá? Tu pode ver que tem uns que tem essa informação aqui, tem uns que não tem. Os que tiverem, essa informação aqui, ó, é um resumo, tá? Por isso que ele vai dizer, a cliente acredita ter direito a receber um dos valores da bandeira do cartão Visa ou Mastercard. Por quê? Porque é a inteligência artificial que fez a triagem, fez várias perguntas para o consumidor e criou esse resumo para a gente ficar mais fácil o entendimento, tá? Essa outra opção aqui, a gente não tem essa inteligência. Por isso que, por exemplo, olha aqui, isso aqui é uma dúvida. Bem, gostaria de saber se eu posso, eu mesmo, reclamante, entrar em contato direto com a empresa e tentar um acordo ou isso é ilegal. Isso aqui claramente é uma dúvida e mesmo assim alguém desbloqueou, tá? A gente, logicamente, que não recomenda desbloquear esse tipo de dúvida e por isso que a gente está testando com inteligência artificial para a gente poder fazer uma triagem e excluir esse tipo de demanda que chega até nós, tá? Então, futuramente a gente vai ter mais possibilidades nesse sentido, mas essa é a questão da qualificação por EAC que vocês vão ver. Certo? Para desbloquear, só clicar no botão desbloquear e vai utilizar um crédito. Cada plano
disponível vai ter uma quantidade de crédito mensal, a gente consegue visualizar aqui na página inicial da JustFi. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó, 3 planos, Starter, Master, Ultimate, aqui embaixo, oportunidades de clientes, 5, 10 e 20, tá? Ah, mas 20 clientes é pouco para mim, eu quero captar 300 clientes por mês. Tem como criar um plano? Tem como criar um plano, só chamar o suporte lá e que a gente cria um plano para vocês, tá? Quero captar 10 mil? Pode captar 10 mil. Claramente que o valor da mensalidade vai ser maior, né? Mas pode ser feito também. JustFile, banco de petições, mais de 50 mil modelos, todas as áreas dos direitos, todos os graus de jurisdição, contrato, honorário, procuração, tudo que vocês quiserem tem aqui. Se não encontrarem, chamem no suporte, botão do WhatsApp aqui no canto inferior direito da tela, só chamar no suporte que a gente procura a petição e manda para vocês. JustFinder, ferramenta de buscas, hoje a gente tem 7 tipos diferentes de buscas de localização por CPF, vai retornar com endereço, telefone, e-mail, dados pessoais do CPF, tá? Muito utilizado para busca para citação, por exemplo, não foi encontrado um endereço, tenta localizar outro endereço para fazer essa citação. O banco de dados que é utilizado para fazer essa busca é SPC Serasa, tá? É tecnicamente o mais atualizado possível, porque todo mundo faz compra no comércio o tempo todo, né? Então seria o mais atualizado. Ah, mas eu moro numa casa, eu me mudei ontem e não avisei ninguém e não está atualizado na busca. Sim, logicamente. Não tem como adivinhar que a pessoa se mudou, né? A busca vai ser feita com base no banco de dados que essa pessoa atualiza. Se ela não atualiza, ninguém sabe onde é que a pessoa mora. Então, por isso que não vai estar atualizada essa questão, tá? Busca de relacionamentos. Essa busca faz uma interligação entre dados, entre o CPF ou o CNPJ que foi procurado, para ver ligações que essa pessoa vai ter. Não é relacionamentos amorosos, tá, pessoal? É relacionamento, por exemplo, parentes que a pessoa vai ter, empresas que a pessoa vai ter, sócios que a pessoa vai ter no CPF, né? E outras informações também sobre o CNPJ. Isso aqui é um cruzamento de dados. Quer dizer que se eu for casado, vai ter na minha certidão de casamento lá o nome da minha esposa, vai aparecer a minha esposa aqui? Não quer dizer que vai ser isso. Ele vai cruzar dados. Se no cruzamento de dados aparecer que eu tenho qualquer ligação com a minha esposa, pode ser que apresente a esposa ali como esposa. Por que eu quero dizer isso? Porque o cruzamento de dados, muitas vezes ele pode não ser tão correto, tá? Então pode aparecer uma pessoa que não é filho como filho, porque no cruzamento de dados vai estar que parece ser filho para a inteligência artificial. Então, para que serve esse tipo de busca? Para quando a gente não tem outras possibilidades. Então, a pessoa está me devendo valores lá, estou com uma execução contra ela, não acho bens, não acho nada nas contas, não acho nada. O que eu faço? Começo a pesquisar em volta dessa pessoa. O que ela tem? Ela tem empresas? Quem são os parentes próximos? Consigo ver alguma coisa desses parentes? É para isso que serve esse tipo de busca, tá? Então, eu não quero que vocês façam a busca e confiem 100% nessa busca. Eu vi que a doutora Solange levantou a mão. No final, eu abro ali para responder as perguntas, tá? Porque senão a gente para aqui e não segue adiante. Busca de veículos por CPF e CNPJ também, que é a busca padrão do Detran. Ela faz a busca diretamente no Detran, só que a diferença da JustFi é que ela faz a busca nos 27 Detrans ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Se eu quero fazer buscas de veículos de um devedor no estado de São Paulo, vou ter que ir no Detran de São Paulo. Quero fazer no Rio de Janeiro, vou ter que ir também no do Rio de Janeiro. Aqui na JustFi, não. A gente vai fazer os 27 ao mesmo tempo, por CPF ou CNPJ. A única limitação dessa busca é que se a pessoa tiver mais de 10 veículos no nome, vai retornar só os 10 primeiros veículos que essa pessoa vai ter. Mas assim, até hoje eu não vi nada que eu precisaria mais de 10 veículos. Então 10 veículos com certeza vai ser suficiente para qualquer coisa que vocês precisarem. Busca por placa de veículo, vai retornar com informações do veículo, nome e CPF do proprietário. O que é bastante utilizado? Quando batem no carro do meu cliente e foge, tá? Então só tem a placa do veículo, coloca aqui, pega o nome e CPF do proprietário desse veículo. Busca de participação societária por CPF, vai retornar com informações das empresas que essa pessoa tem, busca de CNPJ completo, informações da empresa, e busca de restrição de crédito. Aqui, novamente, SPC Serasa, busca de negativações e protestos, tá? Por CPF e CNPJ. JusConnect é a nossa comunidade jurídica, que é uma tentativa de interligação entre os advogados. Então, a gente tem dúvidas jurídicas para a gente tirar com outros colegas, né?
Tem alguma dúvida específica do direito? Posso colocar aqui para que algum colega possa me ajudar. Tem o requerimento de diligências, a gente tem uma aba só de diligências aqui. Muita gente solicita diligências, muita gente se disponibiliza para diligências e assim por diante, tá? Tem também questão de dicas de entretenimento, notícias, tudo isso tem aqui também. É uma tentativa de interligar os advogados. Informações importantes. Qualquer participação na comunidade, seja escrevendo, seja respondendo, seja visualizando, gera pontos para um ranking mensal e anual. Esse ranking de pontos vai ser trocado ao final do mês por vouchers da iFood e ao final do ano por prêmios maiores. Esse ano eu não sei qual que é o prêmio final lá no final do ano, mas ano passado foi um MacBook Air, tá? O MacBook Air nada mais é do que um notebook de 7, 8 mil reais. Então, literalmente, apenas a participação já vai estar garantindo concorrer nesses benefícios, tá? Jus Agenda, o próprio nome já diz, uma agenda, mas ela só funciona aqui dentro da JusFi no momento. A gente está tentando uma integração maior para conseguir com outras agendas integrar e a notificação fora. No momento ela só funciona aqui, tá? JusSign, assinaturas digitais e documentos, tem qualificação em CP Brasil, tem validade jurídica e é aceito até pelo site do governo federal, que é Validar. Se a gente entrar nesse site aqui, ó, do próprio governo federal, que é do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e anexar qualquer arquivo assinado pela JusSign, ele vai fazer a validação dessa assinatura, tá? Então é válido até pelo governo federal. E por fim, JusPDF, para comprimir ou dividir PDFs. Para que serve isso? Quando a gente quer juntar um processo no outro, a gente tem a limitação do sistema do tribunal. Então a gente pode dividir por um tamanho específico, ó, se eu selecionar aqui, vou pegar um exemplo. A gente consegue separar em X tamanhos. Cada tribunal vai ter seu tamanho específico, tá? Essas são as ferramentas disponíveis hoje, pessoal. Além disso, a gente tem clientes, cálculos aqui, cálculos feitos para visualização e subusuários, se o plano permitir subusuários, tá? Para quem perguntou, aqui no canto direito, ó, tem essas questões do treinamento, para o próximo treinamento, e embaixo tem assistir a última gravação. Sempre fica salvo ali o último treinamento realizado, tá? Os treinamentos são muito parecidos, sendo bem sincero com vocês. Enquanto a gente não tem os tutoriais, os treinamentos, a gente precisa passar por todas as ferramentas. Mas a gente tem aqui separado, ó, na descrição, cada ferramenta. Então, vocês podem visualizar uma específica, tá? Deixa eu tirar as dúvidas agora. Vamos começar pelo chat. O doutor Vinícius foi um dos primeiros que entrou. Doutora Solange, adorei essas ferramentas. Que bom, doutora Solange. Doutora Solange, que está com a mão levantada, acredito eu. Deixa eu liberar aqui o microfone. Pode falar, doutora Solange. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora? Eu já utilizei várias ferramentas aí da plataforma, gostei bastante. Por sinal, me auxiliou muito aqui num processo que eu estou em trâmite. A pergunta é, nessa questão do relacionamento ali, eu fiz a pesquisa e apareceu sim o nome dos familiares, primos, irmãos, mãe, exceto do pai. Eu queria entender isso, por que o do pai não veio? Já que ele é o pai biológico, tudo bonitinho, ele não apareceu na minha pesquisa. E era uma das pessoas que eu tinha mais interesse, sim, porque ele tem empresa e eu queria fazer o levantamento dessas empresas para fazer a cobrança tanto do pai quanto da mãe da questão do meu requerido aqui, né? Tá. Então, assim, eu achei estranho não vir apenas o do pai. A questão do pai, na verdade, é que nesse ponto específico, eu acho que é uma das únicas coisas que os homens são negligenciados, né? Não aparece o nome do pai em lugar nenhum, é sempre o nome da mãe, qualquer lugar que a gente vai... Hoje, inclusive, eu fiz o cadastro meu, como advogado, no TJRJ, que eu não tinha, só tinha no Tribunal Federal do Rio de Janeiro. Lá ele pediu o nome da mãe, não pediu o nome do pai. Então, por que provavelmente não aparece? Eu não sei exatamente, tá? É uma teoria que eu criei. Porque em nenhum local a gente coloca o nome do pai para nada. Todos os locais a gente coloca o nome da mãe. Então, por isso que nessa interligação de dados nunca vai aparecer o nome do pai. Na minha opinião, né? Eu não tenho uma resposta específica para o doutor, porque eu não entendo tecnicamente como funciona essa interligação. Para mim é fora de... Então,
como veio primos, né, primas, vovó, não veio o do pai, eu achei estranho, que era o mais... Que eu, Mas a doutora não tem o CPF dele? do pai, não. Do Nem o pai, nome? nome eu tenho por extenso, mas eu vou buscar pelo pai, de alguma outra forma. Mas é que era a dúvida que eu tive. Falei, gente, veio todo mundo, mas o pai não. Falei, até perguntei para minha cliente se o pai era vivo, se estava tudo bem, né? Porque eu falei, será que não é o pai biológico? Né, por conta disso, não veio na pesquisa e era uma questão importante. Mas agora eu já sei certinho, eu vou fazer a busca bonitinho. Era Não tem uma resposta certa, entendeu, doutora? Como é uma interligação de dados, às vezes pode voltar, retornar com informações do pai, se tiver alguma informação do pai, mas na maioria das vezes realmente não retorna. Mas isso é padrão ali, até se buscar pelo SPC Serasa, vai ver que só vai retornar o nome da mãe, nem vai ter o nome do pai. Outra dúvida que eu vi o cliente agora ele tem alguns débitos, né? Antigamente a gente conseguia verificar até valores, hoje não mais por conta da LGPD. Eu teria que realmente fazer a busca nos cartórios, provavelmente, ao invés de ser só pela busca simplificada, não é isso? De restrição de crédito? Isso, porque me aparece ali, aparece o que ele tem, né? 3 inadimplência no caso do meu cliente com relação a cheques. Antes eu conseguia ver qual era a instituição e os valores, né? Hoje não mais. Deixa eu visualizar aqui só um minutinho. E eu achei que viria essa questãozinha, só pelo menos para ter a base, quem era a instituição que ela estava devendo, e mesmo que não viesse valor, né, mas que viesse a instituição onde ela estava devendo, qual era o banco, qual era a praça, ou mais ou menos a data, não veio nada. Antigamente a gente fazia uma busca, vinha tudo, né, e agora não mais. O que a gente tem, tá? Tem alguns que vão retornar com nome, sim. Eu tô vendo aqui uma busca específica, fui até analisar, mas tem algumas que retornam com o nome e a data do vencimento. Era isso É, que ela... É. Mas tem outros que não. Daí que teria que fazer? Teria que fazer uma busca mais aprofundada no próprio Serasa, de repente, ou direto no processo, pedir já a inclusão dessas informações, né? tá. Porque daí com certeza é a questão da LGPD, é alguma coisa que Sim. não pode ser compartilhado, por isso que não tem o nome ali. Infelizmente, está bem difícil agora para trabalharmos, né? Todos os órgãos estão dificultando o acesso do advogado. Não sei mais o que eu faço com relação a várias questões que antes a gente tinha acesso e hoje não mais. Então, assim, tudo a gente está tendo que pagar. Nós temos agora vários custos exacerbados. Eu acho que acredito assim, pagar tudo bem, vamos pagar, mas que seja uma única plataforma ou um único órgão. Agora não, é todos os lugares eu tenho que pagar alguma coisa, e nem sempre os honorários que nós recebemos é o suficiente para pagar tantas, né, entidades aí privadas. Então tá um pouco assim, Mas fora do comum. nisso a gente consegue lhe auxiliar. Logo a doutora vai poder utilizar só a Justify para tudo que Ah, precisar. espero, viu? Espero. Essa é a ideia nossa final, só que, claro, até nós chegar nesse momento ainda vai alguns anos aí, mas a ideia é que a gente tenha tudo aqui dentro da Justify mesmo. Realmente é muita coisa, e a LGPD está virando o que virou o dano moral, né? Tudo é LGPD, tudo é proibido pela LGPD, tudo é... Às vezes a gente quer um dado básico ali da pessoa, e como advogado a gente tem direito a esse dado básico. Ah, não posso pela LGPD. Não, mas peraí, eu estou solicitando dados de uma pessoa que eu tenho a procuração para solicitar. Sim, eu E a tenho ido até a prefeitura para receber dados, informações de coisas, de clientes, dívidas, que antes a gente tinha um acesso direto, a gente não consegue nem acessar mais a prefeitura de São Paulo. E assim, é agendamento no nome do cliente, não tem data, não tem dia, tá bem complicado trabalhar. É bem difícil mesmo, mas esperamos que melhore, né, a situação. Só o tempo dirá. Tá ok, obrigada, viu? Nada, doutora. Mais alguém, pessoal, alguma dúvida? Pode mandar no chat ou pode falar por microfone, fiquem à vontade. Só peço que levantem a mão antes de abrir o microfone para a gente poder manter um controle aqui. Acho que não temos mais dúvidas, pelo jeito. Então a gente vai ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem novamente, mesmo horário, mesmo bate-local, às 15 horas, próximo treinamento. Vai ficar disponível no YouTube, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, assistir a última gravação.
e a gente tem disponível também o suporte humanizado, feito por pessoas, todos os dias, das 9 às 18 horas, tá? Uma ótima semana a todos e até logo. Tchau, tchau.